Parte Meetup da comunidade UX Writing Portugal. Obrigado por terem escolhido passar esta hora connosco. Aproveitamos para informar que esta sessão vai ser gravada e tem uma duração aproximada de 40 minutos. No final, vamos ter cerca de 20 minutos para os oradores responderem às vossas questões. Recording in progress. Sintam-se à vontade para partilhar as vossas perguntas no chat ao longo da sessão. Pedimos, por favor, que deixem os vossos microfones desligados durante a apresentação para que a experiência seja o melhor possível para todos. O tema que nós trazemos hoje é o papel da linguagem clara na experiência de utilização. A linguagem clara tem como objetivo permitir para quem lê, encontra, compreende e usa a informação de que precisa, quer seja para tomar decisões ou para realizar tarefas. E para falar sobre este tema vamos ter a Joana Fernandes e o Hugo Sousa da Claro, que nos vão apresentar algum do trabalho que desenvolveram na empresa e alguns dos projetos em que estiveram envolvidos. A Joana e o Hugo trabalham na Claro há cerca de 10 anos. A Joana produz conteúdos e dá formação sobre escrita em linguagem clara e também colabora em outros projetos ligados à adoção da linguagem clara na área da justiça. O Hugo produz conteúdos, faz user research e coordena a equipa como freelancer, colabora com projetos na área da cultura. Hugo e Joana, vamos a isto? Vamos. Olá. Então, vou partilhar aqui. Penso que estejam todos a ver. Sim? Ok. Então, Sim. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado à Lorena, à Marina e ao Pedro pelo convite para estarmos aqui convosco hoje a falar do nosso trabalho e mais especificamente sobre o que é que pode ser o papel da linguagem clara na experiência de utilização. Como o Pedro disse, eu e a Joana trabalhamos na Claro, que é uma empresa que ajuda as outras organizações, o Estado e as empresas, a simplificar a forma como comunicam, e fazemos isso através de consultoria e também de formação. E eu queria começar, então, esta sessão por convocar aqui a vossa experiência enquanto leitores, e queria que lessem o texto que está no ecrã. Eu vou dar uma ajuda, não sei se é uma ajuda, mas vou ler também o texto em voz alta, assim rapidamente, enquanto vocês, muito mais rapidamente do que eu, estou a ler, vão ler. Então, o criador reserva-se a faculdade de, a todo o tempo, independentemente de qualquer regime especial aplicável, capitalizar juros remuneratórios e juros moratórios, adicionando tais juros ao capital em dívida, passando aqueles a seguir todo o regime deste. Isto é um excerto de um contrato de um empréstimo bancário. E, de facto, se eu vos mostrar uma alternativa em linguagem clara, vou-vos dar algum tempo para irem lendo ao mesmo tempo que eu vou falando, mas vocês vão conseguir perceber que as palavras que nós usamos, a construção das frases, a estrutura da informação facilita muito a nossa compreensão daquilo que nos está a ser transmitido. E se eu vos tivesse de pedir para escolherem um destes dois smiles para traduzir a experiência que tiveram com estes dois textos, não é? Eu tenho quase a certeza que o texto original ia ser este smile, não é? Aqui com a nossa experiência de leitores a chorar penosamente. E o smile seria, então, para estarmos a cantar, sem dúvidas. E a linguagem clara é o que nós usamos na empresa onde trabalhamos todos os dias para ajudar os nossos clientes a evitar este tipo de más experiências. Nós queremos smiles daqueles sorridentes, não queremos smiles com os olhos em bico, a chorar, não queremos pessoas assim porque se cruzaram com um texto que é complicado. E como vocês puderam ver pela versão simplificada do texto, uma comunicação, ela está em linguagem clara quando as palavras, a estrutura e o design são tão claros que as pessoas a quem se destina essa comunicação conseguem encontrar rapidamente a informação que procuram, compreendem com rigor essa informação numa primeira leitura e sem esforço, e conseguem usá-la com autonomia para tomar decisões, realizar tarefas, ou se informarem sobre determinado assunto, mesmo que isso não implique uma ação em si. E se as pessoas conseguirem fazer estas três coisas quando estão perante um texto, de certeza que a sua experiência de utilização do que quer que seja em que plataforma for, ou seja, de produto for, se estivermos a falar de um texto que está a ser usado nesse contexto, a experiência dessas pessoas vai ser muito melhor. E a linguagem clara ela pode ser usada em
vários sítios, como todos os outros tipos de linguagem. Podemos usar texto, temos em formulários, em cartas, em e-mails, em manuais de instruções, em páginas de um site, em aplicações. E, além de clara, quando uma mensagem se percebe melhor e tem um tom muito mais próximo, também nos dá a sensação de que estamos a falar com alguém e que não estamos a falar com uma máquina. No fundo, a linguagem clara, além de tornar as coisas perceptíveis e dar autonomia às pessoas, acaba também por aproximar as organizações das pessoas. E a Joana, a quem eu vou agora passar a palavra, vai-vos falar de algumas das técnicas que nós usamos na Claro para transformar ou escrever textos em linguagem clara. Para criar textos em linguagem clara, e podemos estar a falar de conteúdos originais ou de reescrita de conteúdos, que é uma coisa que nós também fazemos bastante na Claro, nós usamos várias técnicas, como devem calcular, é impossível agora estarmos a falar de todas, então escolhemos aquelas que nos parecem assim mesmo fundamentais para partilhar convosco. Cá vamos nós, na nossa tour. Então, o que nós começamos por fazer quando queremos criar um texto para alguém é definir a finalidade deste texto, ok? A finalidade é aquilo que nós queremos atingir, é o nosso objetivo. Na escrita profissional, normalmente o nosso objetivo é conseguir que a leitora ou o leitor realizem uma ação, mas também pode acontecer que seja simplesmente transmitir uma informação, fazer com que essa pessoa fique informada de uma coisa. Por exemplo, ter-vos aqui hoje connosco podia ser a finalidade de um texto que nós quiséssemos escrever. Vamos voltar a este exemplo mais tarde. Depois de definirmos a nossa finalidade, o que é que nós vamos fazer? Vamos pensar um bocadinho na pessoa para quem nós estamos a escrever, ok? Então, ao pensarmos sobre isso, vamos tomar notas para nós e vamos poder utilizar essa informação em várias fases do processo. Uma delas é que se segue agora. Vamos então só dar uma ideia do que é que pode ser esta informação sobre quem nos vai ler, que nos seja útil, não é? Então, que características nos podem ajudar a criar um texto que sirva àquele tipo de leitor ou leitor? Quem é esta pessoa, por exemplo? Que idade é que ela tem? Qual é a formação dela? Onde é que ela vive, por exemplo? Pode ter acesso a mais ou menos meios consoante o local onde vive, não é? Estar mais longe, pronto. Depois, muito importante, se nós estamos a escrever para uma pessoa, nós sabemos quem ela é concretamente, ou estamos a escrever para uma infinidade de pessoas, como fizemos, por exemplo, para a Segurança Social, que o universo era super vasto, não é? Muito complicado de perceber. Depois, qual é o estado de espírito desta pessoa? Quando eu chego a casa ao fim do dia e assim mais ou menos em pânico, estou a abrir uma carta das finanças e não sei se me vão dizer, olha, enganámos na liquidação do IRS, tem mais 1000 euros para pagar. Isto é um estado, não é, de ansiedade. É muito diferente se no meu dia de aniversário eu receber um vale de 100 euros para gastar na FNAC, por exemplo, não é? Mas nos dois casos eu preciso de conseguir ler aquele documento rapidamente, perceber, porque eu não quero perder tempo com aquilo, e usar aquilo que está lá, seja para uma coisa simpática, menos simpática. É sempre útil este género de abordagem. E então, mais coisas, de que informação é que esta pessoa pode precisar, fazer este exercício, não é? E depois, ainda, que perguntas ela nos faria? Que é assim mais complicado, mas o que nós costumamos dizer é, imaginem que estão sentados numa esplanada a falar com essa pessoa e vocês estão-lhe a dar alguma informação que já tens, às vezes até são especialistas, não é? O que é que ela ainda vos perguntaria para além disso? E então, posto isto, vamos escolher os nossos conteúdos. Esses conteúdos são ideias e informações que nós precisamos transmitir para, mais uma vez, que a pessoa, neste caso, aceite fazer aquilo que nós queremos que ela faça, não é? A finalidade do documento. Isto não é para parecer assim muito maquiavélico, nem nada. É só que há um objetivo, de facto, quando se faz quando se escreve deste modo, é uma escrita funcional. Portanto, que a pessoa, nós vamos dar-lhe a informação necessária para que ela aceite fazer o que queremos que ela faça, que ela consiga fazê-lo, lá está o entender, compreender, usar, e que ela fique, ou então que ela fique a saber o que queremos transmitir. Quando não há uma ação implícita, simplesmente queremos passar a informação, que ela a compreenda, não é? A receba e a compreenda.
Então, o nosso critério, assim de forma sintetizada, é pensar, se eu estou a pensar em incluir um conteúdo, pense, este conteúdo contribui para que eu atinja a minha finalidade? Sim, vai para os conteúdos, não, não vai para os conteúdos. Por exemplo, se eu quisesse fazer um post ou um anúncio para vos trazer ao Meetup, que conteúdos é que eu podia incluir? Então, o tema parece-me assim o mais imediato, depois quem são os oradores e qual o seu background, o que podemos esperar deste evento, por exemplo, que tipo de apresentação é, se é mais prática, mais teórica, um workshop, essas coisas, quanto tempo dura, que temas vamos falar e coisas que possam ser aliciantes, não é? Porque se nós temos esta ideia, temos também de atrair as pessoas de alguma forma, não é só informação limpa, vá. Depois a data e a hora, como se podem inscrever, se é gratuito, se não é, como aceder à plataforma e no fim é sempre simpático deixar um contacto e mostrar que estamos disponíveis para esclarecer dúvidas. E então, se já tivéssemos recolhido os nossos conteúdos, precisávamos de organizá-los. Então, nós durante toda a nossa vida fomos ensinados que a informação deve ser apresentada em crescendo, não é? Com o mais interessante ou importante a ser deixado para o fim, certo? Anos e anos. Isto funciona muito bem, é incrível. Para texto científico, académico, para ficção, nós queremos vibrar, não é? Estamos ali à espera de saber. Textos de opinião. Agora, esta organização da introdução, desenvolvimento, conclusão, a chamada pirâmide invertida, ela torna-se bastante menos útil quando falamos na escrita funcional. Na escrita funcional não é assim. Porquê? Porque quem lê não quer vibrar. A pessoa quer encontrar a informação que lhe interessa antes de ter um ataque de nervos, normalmente, é isso, não é? Nós começamos a ficar frustrados quando andamos num site para trás e para a frente, quando andamos, aquilo começa a mexer-nos ali, pronto. Então o que nós queremos é rapidamente e eficiente conseguir aquilo que procuramos. E então, em linguagem clara, o que nós fazemos é puxar para o início do texto a mensagem mais importante. Não só para evitar essa frustração, mas porque sabemos que os leitores não leem os textos completos, ou dificilmente o leem, tem que ser um leitor muito interessado, e então pensamos do mal ou menos, se a pessoa não tiver tempo de ler mais nada, pelo menos ela já leva a mensagem mais importante para ela, a nossa probabilidade de conseguir atingir o nosso objetivo, a tal finalidade, é maior também, não é? Porque a pessoa vai pensar naquilo. Portanto, benéfico para as duas partes. Então, agora mostrava-vos só aqui um exemplo de uma resposta de uma companhia de seguros a uma reclamação que foi apresentada por uma cliente e como vocês conseguem ver, do lado esquerdo está a resposta à reclamação original e isso que está a vermelho é a mensagem principal da reclamação. O que acontece na versão em linguagem clara é que ela é puxada para o segundo parágrafo. Agora, porquê é que não aparece no primeiro? É uma boa pergunta, mas se tivermos tempo, vamos voltar a falar sobre isso mais à frente. Então, depois de escolher e organizar os conteúdos que vamos usar, o desafio é escrevê-los de uma forma que seja simples, para que toda a gente realmente consiga entender. Nós vamos partilhar convosco algumas das orientações que seguimos e esperamos que também vos possam ajudar. Lá está, não é uma coisa exaustiva, mas também seria muito aborrecido para vocês e difícil neste tempo. Então, a primeira coisa, que acho que é assim a mais consensual, também já toda a gente sabe, é usar palavras claras, não é? Então, o que é que são palavras claras? As palavras claras são aquelas que nós usamos no dia a dia, as que toda a gente conhece. Como é que nós sabemos que uma palavra é clara? A primeira ferramenta será usar o bom senso e a empatia, não é? Nós normalmente sabemos se uma palavra é cara ou se é fácil de entender, se é uma palavra corrente. Às vezes, consoante o nosso background, pode acontecer que nos pareça fácil uma palavra que para muita gente é difícil. Mas temos outras formas de pensar sobre isto, por exemplo, todos nós frequentamos o supermercado, o café, uma série de serviços. Se nós tivermos com os ouvidos despertos para isto, pensarmos nas palavras que nós ouvimos por aí, no dia-a-dia, ficamos com uma ideia também bastante mais apurada daquilo que são termos comuns e dos que não são. Depois existem também ferramentas que nos permitem ver com que frequência as palavras são usadas e fazer uma pesquisa no Google e depois
Podem também pensar, ou seja, podem pensar nas palavras que usam, que costumam usar as pessoas que nos leem. Isto dito assim é estranho, mas o que é que eu quero, o que é que eu tenho em mente? Por exemplo, neste caso da reclamação, eu já recebi a reclamação da pessoa, eu sei como é que ela escreve, eu sei que palavras é que ela usa, eu sei que tipo de construção frásica é que ela faz, né? E eu posso usar isso para escrever de uma forma mais acessível para ela. Também posso, por exemplo, quando se fazem testes antes dos projetos, eu consigo ver como é que as pessoas falam, pronto, este género de coisas funcionam. E em casos extremos, podemos sempre fazer como os técnicos destas unidades do Hospital de Santa Maria, que nos devolvem alguma esperança no mundo, entendem que as pessoas que lá vão, nem todas sabem sequer ler, já nem estamos a falar de literacia, e são muito fofinhos. E então põem os desenhos e põem as palavras que explicam, não é? Incrível. E aqui, vamos então falar da importância de escrever frases curtas e simples. Se vocês tiverem paciência para ler o texto que está no slide, vão perceber que o esforço que fazem para compreender a frase de 64 palavras é substancialmente maior do que o que precisam de fazer para ler as 3 frases mais curtas. Então, os pontos finais são oásis. Nós sentamos a descansar, respiramos e processamos aquela informação. O nosso cérebro não gosta de leituras ofegantes, a menos que sejamos loucos para perceber se foi mesmo o mordomo que foi responsável pelo homicídio. Ok? É tentar, bora não cansar os nossos leitores. Então, vamos partir então as frases com pontos finais e se quiserem uma orientação para isso, as frases devem ter em média 20 palavras, no máximo 40. A partir daí, entende-se que a pessoa já está a ler em esforço. Esta mesma lógica aplica-se aos parágrafos. Neste caso, aconselha-se um parágrafo assim, simpático, é um parágrafo de 80 palavras. Se estivermos a falar na internet, 60, porque a leitura que as pessoas fazem na internet é mais impaciente, não é? Há menos disponibilidade para estar ali. Depois, não usar floreados. Não sei se toda a gente está familiarizada com este conceito dos floreados, mas esses textos que estão aí são um bom exemplo, não é? Se pode dizer a mesma coisa de uma forma bastante mais reduzida, sem expressões vazias, que não servem, não acrescentam informação. Isto acontece muitas vezes, o discurso é palavroso, muitas vezes é formalidade, outras vezes são construções pouco naturais. Por exemplo, havia um sinal ótimo nas Amoreiras que dizia: estamos a proceder aos trabalhos de construção, em vez de dizer simplesmente construir, não é? Ou seja, como é que as pessoas se lembram de fazer este tipo de operações para criar, mesmo para complicar? Então, isto não contribui em nada para passar uma mensagem, portanto, não precisamos disso para nada, não vamos incluir palavras desnecessárias. Agora, não incluir palavras desnecessárias não é o mesmo que resumir. Simplificar não é encurtar um texto, necessariamente. É tirar o que não interessa, ou seja, dizer tudo o que for necessário e apenas o que for necessário para atingir o nosso objetivo. Lá está. Dicas, pensamos assim: só ponho o essencial, reduzo o que é floreado, ou seja, estas coisinhas que andam ali à volta que são palavrosas, e cortamos aquilo que não diz absolutamente nada. E como veem, a melhor experiência de utilização pode perceber-se até na porta de um café. Por fim, destacamos a importância do design na linguagem clara. Não são só as palavras que fazem este tipo de comunicação, não é? O design ajuda-nos a realçar a informação mais importante e a facilitar a sua leitura. Temos aqui o exemplo de uma notificação e de uma contraordenação, uma multa, que simplificamos. O design do documento vem potenciar o uso da informação que já está escrita em linguagem clara e faz com que seja mais fácil encontrar a informação e compreendê-la. Depois aqui mais um exemplo, isto não foi um projeto, foi só uma brincadeira que fizemos no escritório. É um aviso para pagamento de estacionamento e pronto, aqui tínhamos imensas restrições de design e impressão, porque isto é basicamente um talão, não é?
mas mesmo assim conseguimos melhorias significativas para quem lê. Se tiverem interesse neste exemplo, podem consultar o link. Aqui, bom, meia dúzia de bullet points, informação mais, linguagem mais simples, hierarquia de informação, pronto, ficou logo muito diferente. E para terminar, quero mostrar, ou seja, partilhar convosco aquelas que são, na nossa experiência, algumas das principais objeções levantadas ao uso da linguagem clara dentro das organizações. Isto é uma coisa que se ouve muito, por exemplo, nas formações. Não é bonito, faz-me confusão escrever assim, não podemos baixar o nível, não podemos baixar o nível. Mesmo, é uma coisa que as pessoas, outra que gostam muito de dizer mas assim não educamos as pessoas, como se fosse este o lugar para fazer isto. Então, é muito engraçado e isto acontece porque todas e todos nós fomos treinados, lá está, para escrever literatura, como acontece com a pirâmide invertida, lençóis de texto elaborados, descritivos, carregadinhos de palavras caras, eufemismos, hipérboles, metáforas, sobre o sabor de um morango trincado em junho, por exemplo. Agora, a linguagem clara não é para isto, não é disto que nós estamos a falar. Não é literatura, é escrita técnica, é funcional e tem o tal objetivo que temos de transmitir. Isto pode implicar coisas que para as pessoas são aberrações, por exemplo, não escrever as frases longas, não usar palavras caras nem termos técnicos, repetir palavras. Este é muito difícil, pedir às pessoas para não repetir palavras, que é uma das coisas que normalmente... que é importante perceber, não vou entrar agora em mais uma técnica, mas é importante ter esta noção que se podem repetir palavras e que facilita a compreensão. E abdicar dos eufemismos, os tais folheados, as pessoas adoram isto. Mas pronto, parece o fim do mundo, mas não é. Primeiro estranha-se, depois entranham-se, temos muitos clientes que ficaram depois convertidos e, acima de tudo, isto não deixa de ser português correto. Não é literatura, é português correto, não é mesmo. E depois são os guardiões do rigor técnico, que são aqueles que dizem, o compliance, isto não passa num tribunal. Normalmente é muito, também dizem muito, o jurídico não vai aprovar isto. É outra frase famosa. As pessoas, quando trabalham muito tempo numa organização ou numa área, elas aprendem, e para elas é natural usar uma linguagem que não é natural para as outras pessoas, não é? Pelo menos para quem não trabalha ali. Então, quando elas comunicam com pessoas que não são especialistas, elas esquecem-se de que quem está do outro lado não percebe nada do assunto. Isto tem um nome, é a maldição do conhecimento. Não fomos nós que inventámos. Ou seja, é uma tendência que toda a gente tem para partir do princípio de que as outras pessoas são capazes de compreender aquilo que para nós é evidente. Até, provavelmente, já vos aconteceu em algum momento da vossa vida. Nós não nos damos conta, mas acontece. Isto não significa que ou seja, que não seja correto desenvolver linguagens muito especializadas. Os termos técnicos permitem transmitir uma realidade de forma muito imediata, muito rigorosa, ou seja, facilitam um discurso entre profissionais da mesma área, mas quando queremos falar com pessoas que não são especialistas, o que é que nós vamos fazer? Tentamos evitar esses termos técnicos substituindo por palavras simples. Quando isso não for possível, temos de explicar os termos técnicos. E atenção, que é sempre possível explicar os termos técnicos, mesmo os jurídicos. E agora vou passar então para o Hugo, que vos vai falar das vantagens da linguagem clara. Rapidamente elas estão resumidas aqui neste slide, são muitas mais, pronto, nós pusemos aqui só algumas. Quando há clareza na comunicação, há uma boa experiência de utilização, porque as pessoas conseguem decidir, agir de forma informada, sem esforço desnecessário nestas comunicações funcionais, não é de que a Joana está a falar, mas por outro lado também melhora muitas coisas para as organizações. Há menos pedidos de apoio, menos reclamações, mais eficiência operacional e depois melhorias naquilo que é a imagem das organizações, como elas são vistas pelos seus públicos. Estes 3 passos que vocês estão aqui a ver ilustram
mais ou menos o nosso método de trabalho. Eu digo mais ou menos porque muitas vezes nós temos de ter ou passos intermédios ou ter desdobrar estes passos em coisas mais detalhadas, ter subpassos dentro de cada um destes, mas assim de forma simplificada, o que nós começamos por fazer é que no início, como nós não somos especialistas nos temas sobre os quais estamos a escrever, o nosso olhar aproxima-se muito daquilo que é o olhar das pessoas, que vão ser os utilizadores ou as utilizadoras, e então nós conseguimos já detectar a maior parte das dificuldades que as pessoas vão sentir. É claro que à medida que nós vamos também tornando especialistas nos temas que estamos a trabalhar, podemos ir perdendo essa capacidade, portanto é importante sempre estar aqui alerta para a tal maldição do conhecimento que a Joana falava, para não nos deixarmos levar por ela, e depois numa segunda fase, nós quando já olhamos, esclarecemos dúvidas com as pessoas para quem estamos a trabalhar, aplicamos estas ferramentas que a Joana falou e outras para simplificar os conteúdos, e depois o terceiro passo é falar com as pessoas das organizações, que são especialistas técnicos nesses conteúdos, para elas nos darem um feedback, para nós podermos corrigir o que não ficou entendido por nós à primeira. Muitas vezes nós não percebemos as coisas, e então também a primeira versão que fazemos tem imprecisões técnicas, tem aquilo que foi o nosso entendimento daquele conteúdo, que às vezes é também o entendimento que as pessoas que não são especialistas fazem, que se podem enganar. Então fazemos aqui um trabalho de vai e vem neste terceiro passo, em algumas validações, depois depende da complexidade dos conteúdos, para chegar a uma versão final que seja rigorosa do ponto de vista técnico daquilo que é a mensagem que a organização quer transmitir, mas também que seja uma mensagem clara que as pessoas possam compreender. Eu penso que vocês não estão a ver duas bolinhas, uma azul e uma vermelha à volta das palavras user e business, porque acho que o meu ecrã entretanto ficou com algum problema, mas sim, estão aqui duas bolas. E nós vemos, Hugo. Estão a ver, ok, então o problema é só aqui, desculpem. Pronto, isto só para dizer que, apesar da linguagem clara ser a nossa principal ferramenta de trabalho, nós socorremos de outras ferramentas, disciplinas, técnicas que nos ajudem a atingir o objetivo de fazer uma comunicação clara, de escrever conteúdos claros. O que vocês estão a ver são ferramentas que nós usamos num projeto de reescrita de um site para um cliente há alguns anos. Eu fui lá buscar isto para ilustrar, e o que nós fizemos e que fazemos sempre que os projetos nos permitem é desenvolver este tipo de atividades de pesquisa muito antes de começarmos a escrever. Tentamos pesquisar ao máximo, recolher o máximo de informação. Aqui nós tínhamos a preocupação de responder a estas duas perguntas, ou ter o máximo de informação, que era saber quais eram as necessidades das pessoas que iam àquele site, os objetivos, necessidades e dificuldades, mas também quais eram os objetivos de comunicação e de marketing do site para o qual estávamos a escrever, porque nós temos ou seja, o que nós vamos fazer tem de servir estes dois mundos, tinha de servir os objetivos de negócio da empresa e as necessidades das pessoas. Depois, muitas vezes o que nós fazemos, e não estava ali, é quando escrevemos os conteúdos, pegamos neles, vamos ter com pessoas comuns, que podem ser potenciais utilizadores, fazemos testes, tentamos perceber as dificuldades que ainda existem e corrigimos. Pronto, ao longo dos anos em que a empresa existe, já existe desde 2007, e temos usado a linguagem clara para ajudar os nossos clientes a superar vários desafios de comunicação interna e externa. Pronto, eu juntei aqui neste slide assim uma lista de coisas que nós já ajudámos a simplificar, usando a linguagem, mas também o design ou outras coisas. Vai dependendo dos projetos, das ferramentas que vamos usando. A linguagem clara está sempre lá, depois vamos adicionando outras disciplinas ou ferramentas. Na maior parte das vezes são coisas muito complexas que nós temos o desafio de simplificar, ou então processos com vários touchpoints em que a linguagem tem um papel fundamental para que os processos em que essas comunicações estão envolvidas corram bem. Nem sempre as empresas que vêm ter connosco têm a ideia de não vem, eu quero garantir uma boa experiência de utilização, mas isso está sempre implícito no trabalho que nós fazemos, porque às vezes é um problema operacional, recebemos imensas chamadas para esclarecer uma coisa,
então queremos esclarecer isto com as pessoas na fatura, ou nesta carta que enviamos, ou neste e-mail, ou nesta informação do site. E nós, quando ajudamos as empresas a ultrapassar esses desafios, as pessoas que são servidas por essas empresas vão perceber os conteúdos, não vão ligar, não vão ter dúvidas, não vão ter problemas, que depois acabam por ser problemas da empresa, não é? Os tais pedidos de apoio, por exemplo. E então a experiência de utilização está sempre lá implícita, não é? Quando nós fazemos este trabalho. Portanto, agora queria então mostrar aqui, eu e a Joana queremos partilhar alguns projetos onde nós estivemos envolvidos na empresa que lá esteve envolvida, para exemplificar problemas que encontramos e soluções que encontramos para esses problemas. Queria começar por falar de um projeto que nós fizemos com o CTT há cerca de 1 ano e meio ou 2. Eles reformularam o site e pediram-nos para ajudar a reescrever os conteúdos. Então, o que eu vos vou mostrar é o exemplo de uma página de produto, de um identificador pré-pago, ou seja, por carregamentos para passar naquelas portagens que só têm os pórticos eletrónicos, que não têm as portagens onde podemos pagar manualmente a alguém. E queria começar por vos mostrar alguns aspectos da página original, que não é aquela que existe hoje em dia, hoje já é outra, que vão ver mais à frente. E então, quando nós entrávamos na página antiga, nós tínhamos logo as vantagens de ter este identificador, só que por debaixo do título nós encontrávamos outras informações que não eram vantagens, ou seja, o texto que vocês estão a ver sublinhado a vermelho, ele tem informações mais sobre como é que isto funciona, assim, alguns detalhes sobre o funcionamento até deste identificador, e isso obrigava as pessoas que liam este conteúdo a terem de fazer 2 operações. Era a operação de estar a ler isto e a estar a processar a informação, e ao mesmo tempo tem de estar a separar essa informação em 2 categorias mentalmente. É como se elas estivessem a editar o texto que estão a ler dentro das suas cabeças para separar o que é as vantagens do que aquilo que é uma coisa meramente do funcionamento do produto. E isso torna a experiência de leitura muito mais difícil e cansativa, e é muito mais fácil uma pessoa que chega a uma página de produto e se depara com este tipo de dificuldades, se calhar pode desistir e procurar uma solução no outro lado. Também não é bom para as próprias organizações. Depois, além disso, ainda dentro desta parte das vantagens, havia alguns conteúdos que não eram totalmente claros, não era explicado o que era uma conta de pagamentos, e não valia a pena nesta altura estar a falar disso, porque é um aspecto tão particular daquilo que é o funcionamento. Só quando eu quiser mesmo usar isto e a comprar, ok, aí sim, faz sentido saber o que é uma conta de pagamentos, quando quiser saber o detalhe do funcionamento. E depois, por exemplo, a frase acima era um quebra-cabeças, porque é uma frase em que não se percebe quando se lê se quem escreveu a frase estava a referir aos valores de carregamento mínimo inicial ou ao valor que é metade desses valores de carregamento mínimo inicial. Portanto, isto são, sim, cria-se uns loops em que as pessoas ficam ali presas e não conseguem perceber que informação é que lhes está a ser transmitida, para além da informação também não ser necessária naquela secção das vantagens. Este título, por exemplo, âmbito de utilização, é uma expressão complicada e é pouco específica, porque neste contexto, âmbito de utilização pode ser quem quer usar, quem pode usar, onde se pode usar, como posso usar, é tão vasto, não é? O que pode estar ali a ser dito, e isto podia levar que as pessoas fossem lá procurar informação que não estava lá. Pronto. Porque de facto só estamos a dizer onde é que os dispositivos podem ser utilizados, estes identificadores. Na frase por baixo usa-se então uma expressão que eu nem conhecia, que é Multi-Lane Free Flow, que deve ser um nome técnico, um conceito, um termo técnico para nos referirmos a este tipo de autoestradas, que corretamente, se vocês observarem, ele está explicado logo a seguir. E isto é uma boa prática, na linguagem clara, é quando nós temos de usar um termo técnico de o explicarmos, mas também ele aqui está a ser usado de uma forma desnecessária, porque logo a seguir diz que são nas autoestradas com cobrança de portagem exclusivamente eletrónica. E como a Joana disse há pouco, é importante nós estarmos atentos àquilo que são as expressões que as pessoas usam, e este termo de facto eu não conhecia e acredito que a maior parte das pessoas não o usa no dia a dia. Já este título é claro, mas era tão específico, era específico demais para o conteúdo que tinha por debaixo dele, porque depois dão-se informações
não só onde carregar, mas acerca da validade dos carregamentos, por exemplo, que seja a informação que não tem a ver com o título que está a ser usado. Então o que é que nós fizemos? Isto já estão a ver já uma imagem da página atual. Nós simplificámos os títulos, que é o texto que vocês estão a ver no slide, que era para as pessoas poderem facilmente encontrar a informação de que precisavam, e depois reorganizámos a informação por baixo de cada um dos títulos, para que a informação que lá estivesse fosse efetivamente aquela que as pessoas estavam à procura naquele sítio, não fossem ao engano no meio de alguma ambiguidade do título. No final da página nós agrupámos alguma informação dentro de perguntas frequentes, e isto é a informação que existia espalhada no meio dos conteúdos. Eram às vezes informações muito detalhadas sobre o funcionamento do identificador e que criavam ruído quando as pessoas estavam a tentar perceber assim, a big picture de como é que isto funciona, e assim a informação acaba por estar na página, está disponível, mas não cria este ruído e esta dificuldade no consumo da informação, na leitura e no processamento da informação que cada um de nós tem de fazer quando está a ler. Pronto, na nova página, nós em vez de termos 12 linhas de vantagens, escolhemos 4 características mais relevantes para comparar esta forma de pagamento de portagens com outras que o CTT também comercializam, e quem andasse no site, entrasse aqui, podia ir percebendo qual é que seria a melhor opção. Usámos a expressão para as autoestradas, explicamos quais são, mas pusemos até conhecidas como as ex-scoot, que é uma expressão, acho que é relativamente comum, e ficou mais claro também onde é que as pessoas podem usar, aliás, e por debaixo, todo o parágrafo que está por debaixo, eu creio que não existia na página original, mas reforça a ideia dos sítios onde não se pode usar, porque como nós podemos usar os identificadores via verde para pagar várias coisas, estacionar, etc., estes não dão, e quisemos reforçar essa informação. Depois criámos uma lista por pontos para indicar os diferentes locais onde se podia carregar. Eles no conteúdo original estavam todos numa única frase, como a Joana disse, as frases têm de ser curtas, e quando estamos a enumerar coisas, se as partirmos em bullet points, torna muito mais fácil as pessoas localizarem e consumirem essa informação. É mais fácil para os olhos e é mais fácil para o nosso cérebro quando estamos a consultar informação. E depois substituímos palavras e expressões complexas ou pouco comuns por alternativas mais fáceis de compreender, como estão a ver ali, âmbito de utilização onde pode usar, montante de valor. A Joana falou da importância de repetirmos as palavras. Vejam que dispositivo temporário e dispositivo eletrónico eram 2 expressões usadas para nos referirmos ao identificador. Então nós usámos só o identificador ao longo da página, e pronto, ainda neste projeto, mas já noutra página, que é aquela onde nós vamos pesquisar as nossas encomendas que vêm a caminho, e agora muito mais, não é? Que viramos todos mega consumidores online neste último ano e meio. O que nós fizemos foi que antecipámos, à medida que fomos conhecendo o negócio deste cliente, que podia haver um conjunto de perguntas que as pessoas podiam ter, e estão a ver aquele quadradinho ali verde, agrupámos, sugerimos introduzir um conjunto de perguntas frequentes com coisas como: onde é que eu posso encontrar o código? Se eu não tiver código, posso fazer o quê? Pronto, para que as pessoas não fossem obrigadas a sair daqui, para ir à página de ajuda, consultar esta informação e depois voltar. Então replicámos aliás esta informação aqui, porque ela também creio que também está na página de ajuda atualmente. E vou passar à Joana, que vai falar de outro projeto muito diferente, que são 30 notificações dos tribunais. Eu não sei se temos tempo. Pois era isso que eu ia sugerir, Joana. Achas que consegues terminar em 5 minutos, para depois termos mais 10, 15 minutos para as perguntas que entretanto começaram a chegar? Acho que sim. Posso dar só os primeiros, se calhar posso fazer os primeiros slides ou assim. Avisa. Força. Obrigado. Então, pronto, como disse, são 30 notificações dos tribunais, não é? As pessoas recebem quando são chamadas ao tribunal ou quando há algum problema e estão envolvidas num processo de alguma forma. O que se fez primeiro aqui
foi perceber, analisar os conteúdos do original e perceber que realmente havia conteúdos sobre o mesmo assunto que estavam dispersos pela carta, o que deixava as pessoas numa situação difícil para perceber a informação, onde é que ela estava, porque é que estava tudo separado. Os conteúdos foram agrupados, tudo o que dizia respeito ao mesmo assunto ficou no mesmo bloco e foram organizados do mais importante ou urgente para o menos importante. Aqui havia também, no início das notificações, sempre uma explicação porque é que a pessoa estava a receber esta carta, não é? Que é uma coisa que também não é muito imediata às vezes. Então, exemplos de problemas que encontramos no conteúdo. Por exemplo, o original dizia a não comparência e a não justificação da falta. Ok, como é que a pessoa sabe como pode justificar a falta? Havia aqui, neste caso, muita falta de informação. O que é que foi preciso fazer? Foi preciso pensar quais seriam as dúvidas da leitora ou do leitor e esclarecer essas dúvidas. E isso implicou escrever muito mais do que estava, aquela questão do simplificar não é necessariamente reduzir o tamanho do texto, e ficou claro o que é que pode ser considerado uma justificação e o que é que não pode, o que é que deve incluir, para onde deve enviar a justificação e se a pessoa antecipadamente já sabe que vai ter de faltar, o que é que deve fazer. Aqui, sobre a informação e o local onde ela é apresentada, mais uma vez. Há informação aqui que está despromovida, é informação que é muito importante e aparece nas notas, não tem qualquer destaque e pode passar despercebido. Isto vem no fim do documento, cá em baixo, letra pequena, clássico. Esta informação sobre o pagamento de taxas de justiça, que é uma coisa que até pode ser importante para a pessoa decidir se quer ou não responder àquela acusação, não é? Para decidir, o que se fez foi criar uma nova secção no documento para dar destaque a essa informação. E depois já passamos, pronto. Já passamos. Ficamos assim. Depois, não sei o que é que podemos fazer. Podem ir ver o caso, acho que tem o case study. Deste não tem, mas tem de outra coisa. Sim, tem de outra notificação. Tem injunção, que é uma notificação. É que eu só reparei agora, desculpem. Ainda faltava... Não tem problema, não há problema. Muito obrigado, Joana, muito obrigado. Foi muito interessante. Aprendi uma série de coisas. Muito obrigado pela vossa partilha. O que acham de passarmos aqui às questões que, entretanto, começarmos a chegar? Parece-vos bem? Ok. Sim, claro. Sim, sem a partilha é mais fácil, obrigado. Então, começando aqui com uma questão da Filipa Moreno. Olá, Filipa. Que estratégias usam, aliás, uma pergunta a propósito de compliance e jurídicos, que estratégias usam para convencer stakeholders mais difíceis sobre o poder da linguagem clara, como argumentar? Então, Joana, queres ser tu? Se respondo eu? Começas tu, se eu tiver alguma coisa a acrescentar, eu... Sim. Ok. Quer dizer, então, o melhor é se num projeto nós conseguimos juntar consultoria e formação e trouxermos essas pessoas para a formação e elas aprenderem as técnicas da linguagem clara, porque quando elas vão analisar os documentos já olham para aquilo e percebem quais é que são as transformações que estão ali e porque é que está ali subjacente, porque é que se fez assim ou de outra forma, não é? Porque nós na formação que fazemos partilhamos, pronto, estas e outras coisas que a Joana falou aqui convosco, não é? Quando se olha para um documento já se percebe, ok, eles fizeram assim por esta razão, isto é mais fácil de perceber, é mais claro. Isso nem sempre é possível, às vezes é uma luta, às vezes são muitas trocas de informação nos documentos, o ideal é as pessoas estarem envolvidas nos processos desde o início. E depois depende muito da sensibilidade das pessoas ou da abertura que elas têm. Há projetos que nós estamos a fazer este projeto destas 30 cartas que a Joana falou e do outro lado temos pessoas fantásticas que têm uma abertura
enorme para as nossas sugestões e para aquilo que está implícito no projeto, e elas nem sequer fizeram a formação em linguagem clara, mas estão muito motivadas para isto e é muito fácil trabalhar com elas. Outras vezes, noutros projetos, quando são conteúdos assim mais técnicos ou jurídicos, às vezes, se não tivermos cuidado, pode ser uma boa de cabeça, uma boa dor de cabeça. O ideal é nós fazermos um bom kick-off, manter as pessoas envolvidas no projeto, ir fazendo validações à medida que as coisas vão se desenvolvendo. Se for um projeto, temos de fazer várias comunicações, fazemos 2 ou 3 protótipos para discutir no início e as pessoas fecharmos isso e depois isso servir como bitola para fazermos o resto e já temos ali um terreno conquistado. Pronto, são várias técnicas, depende da resistência para nós depois arranjarmos o ângulo de ataque. Não sei se a Joana quer acrescentar alguma coisa. Eu acho só que é mesmo muito importante garantir que toda a organização, ou pelo menos todas as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, estão mentalizadas, ou seja, que estão todas comprometidas com o mesmo objetivo, porque isso tem sido um dos principais entraves a projetos, que é alguém na chefia lembra-se, vamos fazer isto, e não há comunicação com as pessoas que têm as mãos na massa, por assim dizer, e depois isso é um problema, porque quando os documentos chegam a essas pessoas, batem na trave, as pessoas não estão disponíveis, muitas vezes têm aquelas objeções de que falámos, não é? Não gostam de ver a informação assim, há muitas... existem... agora não consigo... culturas, não é, da empresa, e as pessoas sentem que isso está a ser atacado, então é muito importante isto que o que dizia, de fazer as tais, eu chamaria mais sessões de esclarecimento ou de envolvimento das pessoas, até talvez workshops, coisas assim, para as pessoas sentirem que a sua opinião é tida em conta e a sua colaboração é importante, acho que qualquer coisa deste género assim. Também. Se não for possível a formação, claro, a formação é como se consegue trazer as pessoas e pô-las realmente, elas a produzir os conteúdos assim, e há um sentimento de pertença que é completamente diferente, não é? Sem dúvida. Obrigado, Joana. A próxima é o processo de tornar um texto claro e quais são as atividades e etapas pelas quais passam. Será que conseguem responder em 1 minuto? Eu acho que na apresentação falámos um pouco disso, não é? Naqueles 3 passos. Não sei se a Marina fez a pergunta antes de eu chegar àquele slide. É possível. Mas sim, grosso modo, é analisar, inventariar dúvidas, esclarecê-las, tentar fazer as primeiras versões tendo em conta as dificuldades que nós adivinhamos que as pessoas vão ter e as dúvidas que conseguimos esclarecer. E depois vamos validando tecnicamente com as pessoas que são especialistas nesses assuntos. E depois depende, há coisas que são mais fáceis de perceber, há outras que são mais difíceis, não é? Depende daquilo sobre o qual nós estamos a escrever. Joana, esqueci de alguma coisa? Não, só dizer que lá para a 10ª versão normalmente conseguimos... Há coisas que há a 3ª, não é? Assim um vai e vem, mas pronto, nós agora estamos num projeto, já estamos na 12ª versão. Não vamos avançar. É um trauma. Sim, não vamos falar de traumas esta hora da tarde. Boa. Depois temos uma pergunta da Lorena que nos questiona: pelo grau de complexidade da área ou indústria ou serviço em questão, qual foi o projeto que mais vos desafiou até hoje? E foram tantos. Se tivessem de escolher um, qual seria? Joana, queres escolher o teu e o que eu penso no meu? Assim, pela área de saber, é isso. É que isso é mais difícil, não sei se me consigo... Ou seja, no sentido de vocês já trabalham com Segurança Social, com o Ministério da Justiça, ou seja, pelo grau de complexidade de temas com que costumam trabalhar. O do Ministério é difícil, mas para mim não foi tão... Eu sou jurista, não foi assim tão mau, pronto, porque aquelas pessoas... Eu não sei as coisas direito, eu já não sei nada, mas habituei-me de alguma forma, há ali qualquer coisa que facilita, pronto.
E é muito mais fácil ter, também aqueles interlocutores são muito mais fáceis, são pessoas incríveis, como o que dizia, já aprenderam, há lá pessoas que já simplificam por nós, é incrível. Agora, o da Segurança Social eu acho que pela dimensão do projeto, porque eram, ajuda-me, 400 modelos entre formulários e cartas. Não me lembro, já. 400, 300, era uma brutalidade. Eu não estive nesse, tenho dificuldade. Pronto, era muito grande e depois é muito difícil porque há um problema ali que é ninguém quer interpretar a lei, então tu começas a escavar, a dizer então mas isto quer dizer o quê? Mas este subsídio qual é o valor? Mas não sei o quê, então mas a mãe pode, então e o pai? Pronto, e aquilo começa a entrar num nível e depois tinha essa questão também das pessoas não estarem envolvidas, então era difícil validar, a nossa sorte foi que houve lá Algumas. Diz? Algumas pessoas, outras não. Sim, houve lá um senhor às tantas que nos salvou a vida, basicamente foi isso. E pronto, mas eu senti que era um tema que me gostava muito e também envolvia fazer muitas contas, que é uma coisa que sem o Hugo é muito mais difícil fazer. Eu tenho um Excel. Acho que assim, de repente, para mim deve ter sido os mais difíceis, não sei. Sim. E tu? Então a pergunta é o gratificante e o difícil, é isso? Ou gostou mais e mais difícil? Era o mais difícil. Era desafiante, vá. Desafiante. Há um que eu gosto, eu não sei se este foi o mais desafiante, mas é um que eu gostei muito de fazer, já foi há alguns anos atrás. É uma coisa que eu gostava imenso de falar como case study, mas nós não podemos, porque temos aqueles contratos que não nos deixam falar dos projetos todos que nós queremos. Não é o contrato com o Claro, é o contrato com o cliente. E então era uma informação sobre um medicamento, e é um medicamento que é usado por pessoas acima dos 60 anos, talvez. E então o que nós fizemos foi que criámos a informação sobre esse medicamento e ao mesmo tempo que íamos criando a informação, íamos testando, íamos à pastelaria lá ao lado do escritório, que já conhecíamos lá as pessoas da pastelaria, então convencíamos elas a apresentarem-nos aos velhotes, pronto, as pessoas de 60 anos não são todos velhotes, mas pronto, as pessoas com essa idade ou mais, para irem fazer testes de usabilidade connosco. Então nós íamos fazendo materiais e íamos testando e aprendemos imenso. E foi gratificante pela aprendizagem, foi gratificante porque eu senti que estava a trabalhar para dar autonomia àquelas pessoas a usarem uma coisa que era importante para o dia-a-dia delas e tinha a ver com a saúde delas, não é? Eu acho que no geral os projetos assim que eu sinto que têm um retorno social maior, não é? Que capacitam mais as pessoas para as coisas do dia-a-dia, são aqueles que eu sinto como sendo mais gratificantes, sendo que no fundo todos eles acabam por ter esse lado porque se facilitam a vida às pessoas. Pronto, só que uns têm outra dimensão, não é? Fazer uma carta da Segurança Social, se calhar podes ter um potencial de chegar a muito mais gente do que uma coisa que é de uma empresa privada que só vai chegar aos clientes que quiserem ser clientes dessa empresa. Mas sim. Não sei se respondi à pergunta toda. Respondi? Sim, obrigada. Eu creio que sim, obrigado. Mais uma questão da Filipa. Há algum tempo que a Clara fala sobre linguagem clara, só agora ouvimos falar mais em UX Writing. Como é que as duas se interligam para vocês? Como é que se interligam? Eu acho que nós na Claro, antes de eu começar a ouvir falar do UX Writing, já lá trabalho há 10 anos, nós já fazíamos projetos em que ajudávamos os clientes a desenvolver, por exemplo, interface copy ou coisas para as plataformas digitais. Então eu acho que nós começámos a fazer UX Writing antes do UX Writing surgir como uma coisa assim muito conhecida. Quase sem saber. Quase sem saber. Acho que, pronto, não sabemos o que é que agora nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Mas pronto. Exato. Mas sim, até tive tentado a sugerir à Joana introduzirmos aqui na apresentação dois princípios das heurísticas Nielsen? Sim, e uma delas diz claramente que se deve usar a linguagem clara na escrita do copy, e a outra não diz isso, mas diz que as mensagens de erro devem ser, agora não me lembro do que é que diz exatamente, mas que elas devem ser claras o suficientes para as pessoas perceberem o que aconteceu e agirem, que é exatamente o que nós estivemos aqui a falar da linguagem clara. Portanto, eu acho
pronto, acho que a relação é grande e acho que não, sim. Não sei se respondi. Boa. Obrigada. Sim. Depois temos mais uma questão do José Aragão, vamos tentar percorrer todas até ao final. Como é que garantem que, depois de um projeto terminar, a organização continua a usar linguagem clara quando atualiza ou produz conteúdos? Já criaram, por exemplo, guias de estilo para ajudar os produtores de conteúdos a usar linguagem clara? Joana, queres responder tu? Sim, sim, fazemos esse trabalho fazemos guias de estilo e manual de tom de voz muitas vezes. Uhum. Isso ajuda as pessoas a escrever, não é? Continuar a escrever para elas próprias. Depois, outra coisa que fazemos é a formação. Quando fazemos um projeto e damos formação, as pessoas conseguem dar continuidade a esse projeto. Por exemplo, isso aconteceu fizemos resumos em linguagem clara da legislação durante 2 anos. Ao fim de um tempo eles disseram, não, nós agora queremos aprender a fazer isto e começar a garantir sozinhos. E foi muito agir, porque foi uma formação, foi o João que deu, acho que só participei num dia, pronto, porque eu tinha estado a fazer resumos. Então foram tipo 4 ou 5 dias de formação, não sei. E eles realmente saíram de lá a fazer os resumos e continuam a fazer os resumos até hoje. Às vezes a coisa corre melhor e às vezes não corre tão bem, mas isso é mesmo assim, porque é preciso experiência, ninguém está à espera que a pessoa com uma formação de 2 dias ou 4, ou quer dizer, que fique expert naquilo. Há pessoas que realmente têm muita facilidade, mas pronto, não é natural demorar tempo. E outra coisa que fazemos é auditorias, organizações que estão a trabalhar connosco já há bastante tempo, fizeram formação, fizeram projetos de consultoria inicialmente para ter templates e depois fazem periodicamente auditorias aos templates que estão a escrever, elas já com a formação, e nós realmente vemos esse resultado, temos tabelas, medimos as coisas, fazemos avaliações de uns anos para os outros, ou periodicamente como elas definirem, fazemos sugestões de pontos a melhorar. Podem ser feitos workshops ou qualquer coisa direcionados especialmente para essas questões que as pessoas têm, que onde não está a correr tão bem. Pronto, é assim. E se calhar há mais ferramentas. Hugo, eu não estou... Sim. Foi isso que eu me lembrei assim. Sim. Desculpa, eu estava aqui a tentar lembrar-me. Ou seja, nós, além de sermos nós a escrever os conteúdos e darmos a formação, depois produzimos essas coisas todas que estão ali à volta, como se calhar estou a repetir o que a Joana disse, mas materiais de apoio para as pessoas escreverem, definindo guidelines, fazendo essas auditorias. Agora estamos a desenvolver para um cliente um curso de e-learning para eles poderem reciclar, para as pessoas que já fizeram a formação poderem reciclar conhecimentos e garantir isso, que o conhecimento não se perde, não é? Porque quando as pessoas saem de um curso nosso e depois vão para dentro de uma organização e toda a linguagem que as rodeia é complexa e elas têm a tarefa de estar a descomplicar, não é, no seu dia-a-dia, isso é difícil. Nós temos, porque isto da linguagem é uma coisa de cultura organizacional, então tem de se criar mecanismos para que isto vá se espalhando dentro da organização e que também facilite a vida dessas pessoas. Boa. Temos mais uma questão da Sofia Freitas. Como fazem para fazer uma divisão clara daquilo que escrevem com o aspecto visual da página, por exemplo, onde começa e termina o vosso trabalho? É feito em conjunto com o designer? Dão sugestões? Eu aqui pedi-vos para responder, são de vocês, por favor, para termos tempo depois de ir às restantes, se conseguirem. Tá bem. Respondo eu, Joana. Tu. Acho que sim, é melhor. Ok. São vários formatos. Já nos disseram assim, temos esta página, venham cá reescrever o conteúdo, e às vezes nós chegamos lá e dizemos, olha, isto aqui nós conseguimos reescrever, mas isto tem problemas de interação que nós não conseguimos resolver com o copy, não fica mais claro, mas há problemas que não dá para resolver. Depois há clientes que estão a desenhar uma coisa nova e convidam-nos para escrever e nós depois dizemos, então não dá para pôr assim, assado, não é? Ou seja, estruturar a informação da plataforma, ter aqui outras possibilidades de interação. Depois também já houve clientes em que nos pediram tudo, não é? Os conteúdos de interação, são várias coisas, ou seja, cada projeto tem as suas potencialidades e os seus constrangimentos. E a capacidade de nós ajudarmos os clientes a tornarem a comunicação mais clara também tem a ver com
com essas, se nós temos tudo na mão, conseguimos ir mais longe. Sabe, há as coisas pré-definidas no design da página, ficamos mais limitados e tentamos ultrapassá-las, vendo com os clientes que possibilidades é que existem para estruturar aquela informação de outra forma, organizar. Sei lá, já houve questões de nós pedirem-nos para reescrever páginas e de repente tu percebes que a arquitetura de informação do site não ajuda nada a que as pessoas naveguem no site, e tu estás a escrever uma página quando a arquitetura de informação não permite que as pessoas façam aquela coisa que é do encontrar a informação, não é? De chegar lá à página. Então, pronto, depois tentamos ir, na medida daquilo que é o âmbito do projeto, ir resolvendo os problemas e ajudando os clientes. Mas são muitos formatos, depende. Sim. Boa. De seguida temos a Filipa, novamente. Costumam fazer testes com utilizadores ou outro tipo de avaliação dos conteúdos que existem e do que reescrevem? Sim. Gostamos imenso, nem sempre os nossos clientes querem incluir isso nos projetos e nós fazemos questão de pagar às pessoas que convidamos para fazer os testes, não é? Portanto é um custo para nós que nem sempre temos a oportunidade de suportar, mas sim porque aprendemos sempre, conseguimos sempre ir mais longe do que aquilo que esperávamos, porque apesar de nós estarmos sempre a colocar na pele dos utilizadores e das utilizadoras e a tentar perceber quais é que são as necessidades e já estamos muito treinados para esta coisa da empatia, pronto, às vezes podemos falhar, como é óbvio. Não redondamente, mas pode haver pormenores que nos escapam e que só quando as pessoas a usar é que nos apercebemos. Mas sim, mega fãs de testes de usabilidade. Antes de começar, depois de fazer o conteúdo. Boa. Depois temos o Filipe Almeida. Qual é a situação típica que encontram nos vossos clientes no que diz respeito a profissionais específicos e guidelines internas para a escrita e documentação? Existem, mas são insuficientes, ou o tema é tipicamente desconsiderado e não existem guidelines de todo? Joana, queres responder tu? Respondeu? Não, eu prefiro que respondas tu. Pronto, muitas vezes existem guidelines, mas eu não me lembro de nenhum cliente onde nós tivéssemos chegado e tivéssemos encontrado guidelines de linguagem clara e tivéssemos ficado fascinados. Posso estar a ser injusto, se calhar já houve algum ou outro que eu não tenha estado no projeto. Nem outro tipo de guidelines de voz e de tom? Sim, isso existe, sim. Só que muitas vezes o que eu já notei em algumas guidelines de voz e de tom é que aquilo se fica muito pela espuma da comunicação, que é quando começamos a tentar concretizar o que é, imagina, temos os atributos de uma voz, que é próxima, é profissional, estou a inventar, e é descontraída. Mas depois o que nós fazemos quando criamos esses guias para os nossos clientes é criamos documentos super completos, onde detalhamos em formulações concretas e regras concretas como é que isso se traduz na escrita, não é? E como é que se consegue esses atributos de voz e uma linguagem clara. Está sempre lá a clareza no meio. Mas quando nós chegamos aos clientes, o que eu noto muito é que às vezes a maior parte dos guidelines estão um pouco aprofundados. Ou seja, como ferramenta de consulta no dia-a-dia, são mais aspiracionais do que handbooks que te ajudem a escrever coisas. Mas de certeza que existem bons exemplos. Sim. Mas se calhar não acredito que sim. Todos. Sim. Eu também não sou, se calhar se tivesse cá o nosso colega João, que é a pessoa na empresa que mexe mais nessas coisas, se calhar ele podia falar com mais propriedade e lembrar-se de coisas. Temos aí uma sugestão para um próximo meetup sobre guias de estilo. O Gui, Joana, só para terminarmos, temos o Miguel Gomes. No caso da justificação da falta em tribunal, quando contextualizam e explicam conceitos jurídicos, como garantem que essa explicação é precisa, dada a complexidade, e não pode resultar em complicações de aconselhamento legal indevido? Pedem parecer a pessoas da área? Sim, estes conceitos são sempre criados, ou seja, nós primeiro que fazemos um fecheiro com as dúvidas, e temos as notificações originais e lemos e tentamos interpretar e colocamos as nossas dúvidas em comentário, é enviado para os especialistas, eles devolvem com respostas, nós escrevemos uma proposta, eles avaliam essa proposta e
volvem a dizer isto está bem aqui, está mal, falamos ao telefone, portanto há sempre esta troca de informações e só no fim, até agora, tem sido sempre possível chegar a um consenso. Quando é necessário, por algum motivo legal, aquilo pode vir a ser problemático tirar o termo, é como vos dizia, deixamos o termo e explicamos em linguagem clara, diz à pessoa, é isto significa, pronto, X ou Y. Acho que é por aí. Agora sim, para terminar, as principais barreiras com projetos com o Governo, como a Segurança Social, pergunta-nos a Assunção Sampaio. Conseguem responder em 1 minuto? Isto é complicado. Isto é o da Segurança Social. Eu não estive nesse projeto, mas... O problema da Segurança Social eu consigo mais ou menos explicar. Foi assim, há um ramo da Segurança Social que tinha muito boa vontade e queria muito ter a comunicação numa linguagem que as pessoas entendessem, porque percebiam que os formulários era muito difícil preencher, as pessoas iam para as lojas de cidadão, nós fomos para as lojas da Segurança Social, nós fomos para as lojas da Segurança Social, para as lojas de cidadão, ver como é que as pessoas preenchiam, quais eram as dificuldades, como é que elas falavam, o que é que elas perguntavam. Vimos que as senhoras da Segurança Social preenchiam os formulários pelas pessoas que não percebiam o que estava lá escrito, ok? Este trabalho foi todo feito, um levantamento enorme de conteúdos, dificuldades, enfim. E foram criados os modelos e foram com a ajuda de especialistas. Primeiro foi difícil realmente trazer essas pessoas para o projeto e motivá-las, depois houve pessoas que estavam motivadas, isso fez-se e chegámos a versões e depois acabou por não passar numa outra parte da segurança social, que tem o controle sobre a parte, ou seja, tem a principal parte dos documentos é da gestão de outra área e essa área que não estava interessada no projeto desde o início levantou imensas objeções e não houve como demover essas pessoas dessa vontade de não deixar aquilo passar, pronto. E então foi esse sim o grande entrave a esse projeto, tanto que há muitos documentos que não estão a ser utilizados. Depois com o Governo, posso dizer, Hugo, que às vezes Não sei o que vais dizer. Sim, a organização às vezes é difícil, não é? Depende das organizações. Este projeto que nós estamos a fazer dos 30 templates, já dissemos que são pessoas espetaculares. Não, são pessoas espetaculares e é super fácil, o trabalho, estão super motivadas. Sim, às vezes, sim, pode ser mais complicado aquela coisa que a Joana disse, que às vezes as pessoas têm medo de interpretar a lei, de nos dar uma interpretação, porque se sentem comprometidas com isso. Mas, não, eu acho que às vezes é difícil com projetos públicos, como é que é de dizer, a organização do tempo, assim, é complicada às vezes. Anda uma velocidade diferente a algumas organizações. Mas pronto, nós estamos cá para nos adaptar. É um bom resumo, obrigado. Pronto. Mas, Joana e Hugo, mais uma vez muito obrigado, adorámos, foi mesmo muito bom, aprendemos uma série de coisas. Esperamos também que o Meetup tenha sido útil e produtivo para todos os que estiveram aqui a assistir. Já sabem que podem continuar a seguir-nos no LinkedIn, no Instagram, no Meetup. Nos próximos dias vão receber um questionário, um pequeno inquérito de satisfação a este Meetup. Podem responder, podem facultar-nos algumas sugestões, podem sugerir também novos temas para serem abordados. Se alguém quiser trazer um tema relacionado com UX Writing, esta plataforma está aberta a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Como dissemos inicialmente, a gravação vai ser disponibilizada no YouTube em breve, em nome da comunidade. Obrigado mais uma vez e até breve. Obrigado. até breve. Obrigado.